Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso curso de aprendizagem baseada em equipes para professores. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o nascimento dela e o seu histórico, né? Como ela foi desenvolvida, como que ela chegou ao que conhecemos hoje. Bom, na década de 1970, o professor Larry K. Michelson atuava na Universidade de Oklahoma. E ali ele tinha em média 40 estudantes por semestre. Até que por uma questão de pressão do seu departamento, ele se viu com uma turma de cerca de 120 estudantes. Até aquele momento, o professor Michelson, ele já tinha trabalhado com pequenos grupos. E apesar de todos os seus colegas, né, darem sugestões dele trabalhar com roteiros, com estudo dirigido e coisas do tipo que facilitariam o seu trabalho com essa quantidade grande de estudantes, ele resolveu aprimorar essa ideia de trabalhar com pequenos grupos. E foi aí que começou a tomar corpo a aprendizagem baseada em equipes. Esses pequenos grupos tinham atividades muito específicas que eram voltadas exatamente para que eles trabalhassem em equipes. Aí a gente pode fazer uma pequena diferenciação. O que é grupo, o que é equipes? Bom, aqui no Brasil, quando a gente fala de trabalho em grupo, a gente sempre tem aquela ideia dos estudantes se dividindo em grupos e um trabalho meio que no modelo fordista. Cada um faz a sua parte e no final cola tudo e apresenta. Os alunos têm as suas falas e aí o professor acaba avaliando individualmente esses alunos dentro do trabalho. Quando você trabalha com equipes, não há mais essa separação. Todo grupo está trabalhando no projeto como um todo. É bem verdade que o projeto pode ser seriado também, mas todos têm voz, todos podem discutir, dar suas ideias e opiniões. Por isso que é fundamental que esses grupos sejam o mais heterogêneos possíveis. Bom, lá pela metade do semestre, mais ou menos, o professor Michelson já tinha alguns resultados super interessantes. E ali ele conseguiu separar três coisas que ele tinha observado. A primeira foi uma observação da impressão dos próprios estudantes, porque eles mesmos perceberam que mesmo com uma turma grande, esse trabalho em pequenos grupos era extremamente benéfico. Segundo ponto, que também foi construído ali a partir de observações dos seus estudantes, né? Aquela abordagem criava condições para a aprendizagem em qualquer cenário. Ou seja, eles aprendiam fazendo exercício, discutindo projetos, discutindo problemas. Qualquer formato era bem aproveitado para a aprendizagem dos estudantes. E o terceiro ponto, e talvez um dos mais importantes, era que o próprio professor estava se divertindo muito com essa abordagem. Vale lembrar que apesar de ser um ponto que a gente poderia sim ser discutível, né? A diversão do professor no seu trabalho, ela é fundamental. E nesse contexto, a diversão pode ser entendida como o professor, a empolgação do professor em ver o modelo funcionando, ver que seus alunos estão ali trabalhando legal, né, fazendo a coisa acontecer. O que acontece com todos nós professores, sempre que a gente dá uma atividade que é diferente ali do que a gente está acostumado em sala de aula, a gente fica super empolgado quando vê que os estudantes abraçam essa ideia e realmente executam com carinho, com dedicação. Então, essa foi uma parte histórica, como que aconteceu aí o início da aprendizagem baseada em equipes. É claro que com o passar dos anos, o professor Michelson, ele foi aperfeiçoando essas ideias, ele foi refinando essa teoria e foi colocando em prática com outros colegas, publicando em trabalhos, levando essas discussões para frente. E hoje a gente tem um modelo que é muito mais bem refinado, que é o que a gente vai estudar aqui nas próximas aulas. Então, espero vocês nos próximos encontros.